Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloque a sua intenção para esta novena. Sexto dia, Cristo, Rei da Mulher. Uma mulher virtuosa, quem a pode encontrar? Superior ao das pérolas é o seu valor. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Nas primeiras décadas do século XX, assistimos no Ocidente ao surgimento dos primeiros movimentos feministas. E, de fato, havia na sociedade da época várias discriminações injustas contra as mulheres. Não raro eram levadas a entrar em arranjos matrimoniais contra sua vontade. Não podiam acessar diversos cargos técnicos ou vagas de universidade. A lei as considerava juridicamente incapazes. Quase que sob a tutela legal de seu pai ou marido, não podiam eleger seus representantes. Com o passar das décadas, no entanto, a luta pelo fim dessas desigualdades injustas acabou se tornando, em alguns ambientes, uma verdadeira revolta contra toda e qualquer desigualdade, ou seja, um igualitarismo radical, que não se contenta com nada que não a completa identificação entre os sexos. Até mesmo aqueles vícios e pecados que afetavam mais tipicamente os homens passaram a ser invejados pelas feministas radicais. Se, por exemplo, os homens podiam ser alcoólatras ou sexualmente promíscuos sem sofrer grandes pressões ou estigmas sociais, então a solução, ao invés de condenar estes desvios masculinos e procurar corrigi-los, seria levar as mulheres a adotar os mesmos comportamentos. Este desejo de equalização a todo custo tinha, no entanto, um obstáculo biológico bastante forte. Como quem engravida é sempre a mulher, a promiscuidade era muito mais arriscada para ela que para o homem, que, lamentavelmente, podia facilmente ser um irresponsável e abandonar a moça que engravidou. No começo dos anos 1960, no entanto, a invenção da pílula anticoncepcional provocou uma verdadeira revolução. Pela primeira vez na história, as mulheres tinham agora controle sobre sua fertilidade, com um instrumento técnico de uso privado, que não atraía para elas os olhares da sociedade. Em pouquíssimo tempo, diversas forças sociais começaram a pressionar a Igreja Católica, que resguardava ainda seu ensinamento tradicional sobre a contracepção. A revista Time, por exemplo, publicou em 1967 uma matéria de capa sobre o assunto em que afirmava que o uso da pílula por uma grande população católica contribuirá para torná-la psicologicamente saudável e para criar relações familiares sadias. E que havia um consenso entre médicos e sociólogos de que a sua disseminação não aumentaria os índices de promiscuidade. No ano seguinte, e em pleno turbilhão da revolução sexual, o Papa Paulo VI tomou a heróica decisão de preservar o ensinamento bimilenar da Igreja e profetizou ainda que a disseminação da contracepção artificial traria graves consequências para a vida social, o crescimento da infidelidade conjugal e da degradação da moralidade e a perda do respeito pela mulher, que levaria o homem, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela,
a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta, e não mais como sua companheira, respeitada e amada. O Papa foi amplamente ignorado e caricaturado como retrógrado e medieval, inclusive por alguns católicos. E, como sabemos todos, o caldo cultural empapou-se até a raiz na cultura da libertinagem e da contracepção. Conforme o tempo se passava, no entanto, todas as previsões do Papa acabaram se cumprindo à risca para desconcerto dos opositores da Igreja. Os índices de promiscuidade, infidelidade, divórcio e aborto todos explodiram, e a cultura nitidamente vem tratando a mulher cada vez mais como um objeto a ser consumido e dominado pelo homem. Os outdoors e propagandas de todo tipo de produto exibem corpos femininos seminus como mercadorias. Filmes e séries de sucesso como Game of Thrones ou 50 Tons de Cinza agora abundam em cenas de abuso sexual e estupro com a maior naturalidade. Nos sites de pornografia, as categorias mais assistidas são as que envolvem violência, especificamente contra as mulheres. Nossas músicas chamam as mulheres de cadelas e vagabundas, que devem satisfazer seu parceiro sob pena de ele estar justificado em recorrer a uma namorada reserva. E são raras as cantoras de sucesso que conseguem ascender à carreira sem se venderem à luxúria do grande público. No meio de tanta desgraça, parece justo perguntar: será que não está na hora de reassumirmos a visão cristã da mulher? Estamos fartos de ouvir que a Igreja é machista e patriarcal, mas quem se opõe a estudar friamente o estudo chega à conclusão contrária. Tanto na Igreja antiga quanto na medieval, a civilização cristã foi a que mais reconheceu direitos e dignidade à mulher. Não se trata de proibir a mulher de ter uma carreira ou de forçá-la a ficar em casa e criar os filhos. Por sinal, estamos bem conscientes de que, nas circunstâncias atuais, as famílias são muitas vezes compelidas, por motivos econômicos, a que os dois cônjuges trabalhem fora de casa. Trata-se aqui simplesmente de reconhecer que a feminilidade, a maternidade, são belíssimos aspectos constituintes do ser mulher, e que há hoje muitas moças que gostariam imensamente de dedicar sua vida a unir-se a um bom marido e criar seus filhos como rainhas do lar, mas que são impedidas de fazê-lo pelos mesmos estigmas e pressões sociais que o feminismo supostamente veio para suprimir. O próprio Deus se vale da imagem da ternura materna para simbolizar seu cuidado por seu povo. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Confiemos então todas as nossas mulheres, estas joias preciosas que Deus criou, à maternal proteção da Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora. Jesus Cristo, Rei da Mulher. Ó Dulcíssimo Cristo Rei, que com o Pai e o Espírito Santo criastes a mulher para que o homem não estivesse só, mas à imagem da Santíssima Trindade fosse fecundo em sua união de amor. Dai às nossas mulheres viverem numa sociedade que respeite sua dignidade de filhas muito amadas de Deus. Inspiradas nas grandes santas de todas as épocas da Igreja, possam nossas mulheres animar-se a uma entrega corajosa e forte de todo o seu coração a Deus e, por Deus, a seus filhos, naturais ou espirituais. Possam elas ser reflexo do carinho maternal com que Deus mesmo cuida de seus filhos e da ternura e fidelidade com que vossa Mãe Santíssima vos amou na terra e no céu. Amém. Senhor Jesus Cristo, Rei da Mulher, tende piedade de nós. Ladainha de Cristo Rei. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus,
tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do céu e da terra, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei soberano de todas as nações, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei anunciado pelos profetas, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei entronizado na cruz, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ressuscitado dentre os mortos, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei sentado à direita de Deus Pai, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de infinita majestade, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei exaltado no trono da graça, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de misericórdia, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo lado aberto brotaram sangue e água, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei compassivo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei autor e eficácia dos sacramentos, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do coração que arde de amor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que sois Alfa e Ômega, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que fostes, sois e vireis, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo trono nos aproximamos confiantes, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do qual provém toda autoridade, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei cujo reino não é deste mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ferido por nossa indiferença, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que habitais os corações, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei das famílias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vossa é a grandeza e o poder, vosso é o reino, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes tornem quanto antes à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro,
ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura e sem peias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo a outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a ele por todos os séculos. Amém. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar piedosamente este ato, e plenária quando se recitar publicamente na solenidade de Jesus Cristo Rei. Ato de consagração individual ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, ser toda vossa e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida, e meu asilo seguro na hora da morte. Sê, ó coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo o que possa desagradar-vos ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu esquecer-vos nem separar-me de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vossa escrava. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.